no livro de João, capítulo 6, versículos 60 a 71. João, capítulo 6, versículos 60 ao 71. A palavra do Senhor vamos dizer assim: ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: esta palavra é dura, quem a pode suportar? Mas sabendo Jesus no íntimo e seus discípulos criticavam sua palavra, disse-lhe isto: isso vos escandaliza? Como serei então, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? O Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Por acaso disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis retirar-se? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus lhe respondeu: por acaso não escolhi a vós, os 12? Contudo, um de vós é um diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, pois ele, um dos 12, havia de traí-los. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na tua casa, mediante, Senhor, e diante da tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações aquilo, Senhor, que tu queres falar, não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, não aquilo, Senhor, que queremos que seja afável aos nossos ouvidos, mas aquilo, Senhor, que o Senhor precisa nos falar, aquilo, Senhor, que nos precisa falar para nos trazer vida, nos trazer paz no coração. Fala, Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, conosco, para que possamos cada dia mais aprender na tua palavra, aprender, Senhor, do teu chamado, do teu ministério e daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Continua, Senhor, conosco neste lugar. Que eu diminua para que tu cresça, que eu suba para que tu apareça. Senhor, fala aos nossos corações, pois aqui estamos para ouvir a tua poderosa voz. Amém e amém. Queridos irmãos, quarta-feira passada, falamos a respeito de Jesus, o pão da vida. Eu vou iniciar o texto, depois eu vou voltar um pouco ao texto anterior para que possamos aprender algumas coisas e saber o porquê os discípulos deixaram Jesus. E ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem pode suportar? E ouvindo isso, e ouvindo o quê? Nós vamos voltar um pouco no texto, lá no 6, no 26, vai nos dizer assim: Jesus lhe respondeu: é verdade vos digo, que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comeste do pão e ficastes satisfeitos. Jesus diz para aquela multidão e para aqueles, ensinando aquele povo, que aquele povo viu e seguiu Jesus, não porque creram que ele era o Messias, mas porque ele fez milagres. Ele tinha feito a multiplicação do pão e eles estavam satisfeitos. Jesus explica e fala para aquele povo que eles o seguiam não pelo que ele era, mas pelo que ele podia fazer.
Jesus também diz no 29, e Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. Jesus disse àquele povo que era necessário crer naquele que Deus tinha enviado, o verdadeiro pão do céu, que era Jesus Cristo. Jesus também disse e alegou àquele povo e ensinou naquela sinagoga a respeito de que ele era o pão da vida, ele era aquele que Deus tinha enviado, a qual Deus tinha mandado para salvar. No 33 ele vai dizer: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele estava se referindo à sua própria vida, a qual ele entregaria e daria a todos nós. No 39 ele vai ensinar, ele vai dizer: e a vontade daquele que me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Jesus explica e ensina que haverá uma ressuscitação dos mortos nos últimos dias, que haverá não uma reencarnação, mas uma ressurreição, que todos irão ser ressurretos para estar com Cristo Jesus ou para a condenação eterna. Porque essa é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus ensina naquela sinagoga e traz ensinos para aquele povo a qual eles não conheciam, a qual eles não tinham um total conhecimento. E Jesus também diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a Jesus senão o Pai. Ninguém pode receber a salvação senão o Pai o escolheu e enviou ao Filho. Ninguém pode ser salvo se o próprio Pai não tocar em seu coração, tocar em sua vida, o próprio Espírito de Deus tocar e fazer a obra na sua vida e o levar a Jesus Cristo. Jesus também diz: então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Já expliquei quarta-feira passada a respeito do almoço ou da refeição a qual Jesus estava mostrando para aquele povo, que aquele que não tem intimidade, aquele que não estiver junto, não estiver com Cristo Jesus, não poderá ter vida em si mesmo. Aquele que não buscar ao Senhor e não tiver intimidade com Ele, não terá vida em si mesmo. Por isso, os discípulos, ao ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: esta palavra é dura, quem pode suportar? Não que eles não entenderam o que Jesus falou, mas eles não aceitaram o que Cristo falou. Eles entenderam o que Jesus falava, mas eles não aceitaram o que Jesus falava. Quando lemos esse texto, diz assim: muitos dos seus discípulos disseram: esta palavra é dura, e quem pode suportar? Muitas vezes fomos ensinados que os discípulos de Cristo Jesus eram apenas 12 discípulos, mas não são 12 apóstolos, mas discípulos eram mais. Vamos ver lá em Atos, capítulo 1, 21 e 22. Assim é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha de sua ressurreição. Mais um. Então
apresentaram dois: José, chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, mostra qual dentre dos dois tens escolhido. Os discípulos, os apóstolos de Cristo Jesus, após Judas ter se entregado a seu próprio desejo, decidem colocar mais um apóstolo no lugar de Judas. E lembraram de dois nomes, duas pessoas que, como o texto fala, caminhavam com eles desde o batismo de João, caminhavam desde o início da obra do Senhor, desde o início do trabalho que o Senhor fazia. Em Lucas 24, do 13 ao 35, também vai falar sobre isso, quando os discípulos caminhavam a Emaús. A gente não vai ler porque é muito... Quando os discípulos caminham até Emaús, e Jesus, já depois de ter ressurreto, tem caminhado com eles e falava com eles e caminhava com eles. E depois o texto vai nos dizer, vamos lá no 34. Lucas 24, 34, 33. Do 30 ao 35. Estando com ele à mesa, Jesus pregou o pão e o abençoou, e partiu e o distribuiu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu no dia de diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falara a nós abrir as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. O próprio texto vai nos dizer que Jesus se apresenta aos seus discípulos, e não era os 11, pois Judas já não estava mais. Então, os discípulos de Jesus eram aqueles que o seguiam, mas existiam 12 apóstolos, aqueles que estavam mais próximos de Jesus, que andavam mais próximos dele, mas Jesus tinha mais discípulos. E ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: esta palavra é dura, quem a pode suportar? Quem a pode aceitar? Às vezes, em nossas vidas, trouxemos diversos conhecimentos, diversos pensamentos que achamos verdadeiramente ser certeza em nossas vidas. Talvez alguns nossos pais, talvez pastores, talvez pessoas que nos discipularam, nos ensinaram algumas coisas e nós temos aquilo como verdade. Mas precisamos analisar a Escritura do Senhor. Precisamos conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor. Precisamos analisar se aquele conhecimento a qual temos, aquele conhecimento a qual foi nos passado, verdadeiramente se encontra na palavra do Senhor. Se verdadeiramente tudo aquilo que aprendemos e às vezes ensinamos e passamos para os nossos, realmente se encontra na palavra do Senhor. Porque muitas vezes em nossas vidas fomos ensinados diversas coisas que não era bem assim. Eu, quando pequeno, me ensinaram que o menor versículo da Bíblia era Jesus chorou. E eu sempre dizia que Jesus chorou era o menor versículo da Bíblia. E depois que eu comecei a estudar, eu fui ver que não matarás, tem uma letra menos. Entre outros versículos tem uma letra menos. Então, quando nós afirmamos com certeza que aquilo é isso, nós aprendemos e queremos passar para os outros da forma que somos ensinados. Assim como esses discípulos, essas pessoas, esses judeus, eles tinham um conhecimento da palavra, eles tinham um conhecimento ao qual foi lhe passado. Eles viviam uma falsa religiosidade, eles viviam numa religiosidade
a qual achavam que eram daquela forma e que aquilo era o certo. Os fariseus pegaram a lei de Moisés e acrescentaram diversas coisas através da lei de Moisés. Jesus vai falar isso em Mateus, a qual Jesus fala sobre os fariseus. Jesus fala que os fariseus, quando os fariseus pegaram a lei de Moisés dizendo não pode se trabalhar no sábado, eles começaram a dizer o que é trabalhar e começaram a fazer algumas regras. Olha, se passar de 2 quilos de pegar peso, já é trabalho. Se passar de 1 quilômetro, já é trabalho. Se tem energia, já se considera trabalho. Eles começaram a acrescentar diversas coisas em cima da lei. Começaram a acrescentar diversas coisas e hoje, na nossa vida, não é diferente. Existem muitos lugares onde a mulher não pode furar a orelha, a mulher não pode andar de calça, a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque pessoas foram acrescentando na Bíblia aquilo que bem lhe atraía, a sua própria vontade, e as pessoas acreditam e acham que isso verdadeiramente está escrito na palavra de Deus. Precisamos nos preocupar em conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor, pois o próprio Jesus nos diz que errais por não conhecer as Escrituras. Meu povo tem errado, carecido, pois não conhece a palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra do Senhor, precisamos analisar as Escrituras do Senhor, precisamos conhecer verdadeiramente a palavra daquele que nos chamou. Porque só assim poderemos aceitar e conhecer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Precisamos conhecer e aceitar aquilo que Jesus veio nos propor e veio fazer a este mundo. E o texto continua nos dizendo: mas sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam sua palavra, disse-lhe, pois, vos escandaliza? Vocês estão escandalizados com o que eu estou dizendo? Jesus fala para os seus discípulos: vocês estão se escandalizando com aquilo que eu estou falando, que eu sou o pão da vida? Vocês estão se escandalizando dizendo que precisam comer a minha carne e beber o meu sangue? Vocês estão se escandalizando dizendo que só vem a mim aqueles que o Pai me enviou? Vocês estão se escandalizando com o que eu estou dizendo? E talvez muitas pessoas acabam se escandalizando com a palavra do Senhor. Por isso vemos diversas religiões ou denominações que escolhem algumas coisas e outras largam de lado. Alguns lugares que não acreditam que o inferno existe e que o povo será julgado no último tempo. O inferno é real, o inferno existe, e muitos daqueles que não entregaram a sua vida, muitos daqueles que não buscaram ao Senhor, que decidiram fazer a sua própria vontade, irão para este lugar. Precisamos nos preocupar, porque diversas pessoas pegaram a Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa única fé de regra e prática, e começaram a deturpar e criar diversas religiões ou denominações, porque aceitavam algumas coisas e não aceitavam outras. Pessoas que, se você conversar, te provam dentro da Bíblia que o inferno não existe. Pessoas que pegam textos fora de contexto e acabam te seduzindo para você conhecer e acreditar que aquilo é uma verdade. Precisamos nos preocupar com as coisas a qual temos visto e temos ouvido. Precisamos ler a palavra do Senhor e analisar a cada dia para aprendermos a palavra de Deus como ela é, sem ter algo para acrescentar, sem ter algo para ser mudado, sem ter algo para falar a mais daquilo que ela já nos diz. Se cremos que esse livro é a própria voz do Senhor, a própria voz de Deus, a própria palavra de Deus, precisamos analisar e precisamos obedecer aquilo que o Senhor nos fala em sua palavra. Precisamos fazer a sua vontade.
Jesus continua dizendo: e como seria então se viste subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Jesus está falando: se vocês estão escandalizados com o que eu estou dizendo, imagina se vocês verem eu subindo para da onde eu vim. Imagina como seria. Jesus fala aos seus discípulos: se você estou somente falando, vocês não crerem, imagina se vocês vissem. O Espírito é o que dá vida, e a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Jesus está sempre mostrando e demonstrando para os seus discípulos e para todos aqueles que o ouvem que é necessário ter uma vida espiritual aguçada. É necessário ter uma vida de busca. É necessário ter uma vida de conectividade com o Senhor. É necessário ter uma vida de busca espiritual, não uma busca carnal. Assim como Jesus fala para aquele povo: vocês me buscam não porque viram sinais, não porque creram que eu era o Messias, mas porque eu alimentei vocês e vocês estão satisfeitos. Muitas pessoas têm servido a Cristo Jesus pelos sinais, pelo aquilo que Ele pode dar, pelo aquilo que Ele pode fazer, mas não pelo aquilo que Ele já fez, não aquilo que Ele já realizou, a obra que Ele já realizou na cruz do Calvário. Se Cristo não te desse mais nada, não fizesse mais nada pela sua vida, você tinha que se dar por satisfeito, porque o que Ele fez na cruz do Calvário, ninguém poderia fazer. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue e nos fazendo um caminho direto ao Pai, nós, por mais que tentássemos guardar todos os mandamentos, guardar toda a vontade do Senhor, nós não conseguiríamos ser justificados perante Deus. Por isso, Jesus, através do seu sangue, nos justifica perante o Pai, nos justifica perante o Senhor. E por causa do sacrifício de Cristo Jesus, podemos ter acesso ao Pai. Por isso, Jesus diz que o Espírito é o que dá vida, e a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Que possamos crer no Senhor, pelaquilo que Ele já fez, pelaquilo que Ele é em nossas vidas. Não pelaquilo que Ele pode fazer, mas pelaquilo que Ele é. Ele é Senhor, Ele que cuida, Ele que liberta, Ele que transforma, Ele que dá a salvação. Mas há algum de vós que não creem, pois Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem o trairia. Aqui nesse texto, algumas pessoas vão dizer que ele está referindo a Judas. Mas se formos olhar para a história bíblica, qual dos discípulos, qual dos apóstolos de Cristo Jesus não o negaram? Qual deles não o traíram? Qual deles? Quando ele fala, e João fala para ele: não, eu vou no seu lugar. Eu vou no seu lugar. E Jesus fala para ele: para trás de mim, Satanás. Eles diziam que iam com Jesus até a morte. Mas quando Cristo foi aprisionado, não teve ninguém que estava lá com ele para o defender. Pedro o negou, Judas o traiu, e seus discípulos se esconderam com medo. É muito fácil apontarmos o dedo para aqueles que fazem diversas coisas, mas precisamos olhar para dentro de nós, precisamos olhar para dentro das nossas vidas, precisamos olhar para aquilo que temos feito, temos vivido e da forma que temos vivido as nossas vidas. É muito fácil ver o cisco no olho do nosso irmão, mas é muito difícil
enxergar a trave que muitas das vezes se encontra em nossos olhos. É mais fácil corrigir os erros dos outros do que corrigir o nosso próprio erro. Os fariseus não eram diferentes. Eles pregavam sobre uma mensagem, pregavam sobre os mandamentos, pregavam sobre a palavra, mas eles mesmos não guardavam aquilo que eles pregavam. Eles mesmos não faziam conforme aquilo que eles ensinavam e eles advertiam. Muitas vezes queremos corrigir a vida de alguns, queremos fazer com que alguns façam da forma assim, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, tem que ser dessa e dessa forma, mas a nossa vida está toda bagunçada, a nossa vida está toda destruída. Queremos dizer, não, tem que ser assim, porque é assim, é dessa forma, é desse jeito, é assim, 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 mas às vezes quem fala dessa forma, muitas vezes não age conforme como fala. Hoje foi ensinado algumas coisas, as pessoas falam, olha, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Pessoas dizem que as pessoas precisam seguir a sua voz, mas não precisam seguir os seus exemplos. Desculpa, mas seus filhos, eles seguem não o que você fala, mas aquilo que eles veem. Seus filhos vão agir conforme ele tem visto dentro da sua casa, conforme ele tem visto você tratando a sua esposa ou sua esposa lhe tratando. Seus filhos serão exemplos de quem você é dentro da sua casa, aonde ninguém mais está te olhando, mas só você e seu marido, ou só você e seus filhos estão. Seus filhos serão exemplo não da sua fala, mas daquilo que você vive e da forma que você tem feito e vivido a sua vida. Por isso o texto vai nos dizer: ensina o menino no caminho em quem deve andar, e ao crescer não se desviará. É para ensinar o menino no caminho, não é para apontar o caminho. Muitas pessoas têm apontado o caminho, têm dito é para lá, é por ali, mas a vida não está no caminho. Por isso o texto nos diz: ensina o menino no caminho em quem deve andar, e ao crescer não se desviará. Se você não estiver junto com ele no caminho, ele não aprenderá. Se você não estiver com ele junto no caminho, nada será mudado. A sua vida não será transformada, a sua vida não será liberta. Precisamos nos preocupar com as nossas atitudes. Precisamos nos preocupar: quem sou eu para os meus vizinhos? Quem sou eu para os meus parentes? Quem sou eu para o meu marido ou minha esposa? E quem sou eu para os meus filhos? Precisamos verdadeiramente analisar as nossas vidas e ver quem somos perante o Senhor. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe foi concedido pelo Pai. Ninguém pode achegar ao Senhor se não o Pai tocar em seu coração e lhe converter para aceitar a Cristo Jesus. Porque temos a falsa ideia de que nós o aceitamos, mas Ele, quem tocou em nossos corações e nos escolheu, Ele, a quem antes mesmo da fundação do mundo nos escolheu e nos predestinou em Cristo Jesus. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro responde como todo cristão deve responder ao Senhor: para onde iremos nós, se só Cristo Jesus tem as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Para onde nós iremos se só Cristo Jesus
é aquele que deu a sua vida por nós. Para onde nós iremos se só Cristo Jesus mudou a nossa história e a nossa vida? Para onde iremos nós? Se só Cristo Jesus é aquele que traz vida e traz em abundância. E nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Pedro também completa e diz: e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Aquilo que os outros discípulos não aceitaram, os apóstolos sabiam e criam que Jesus era o escolhido, o Santo de Deus, o Filho de Deus, o Messias. Que possamos verdadeiramente crer em Jesus como o enviado de Deus, como o Messias, como o próprio Deus encarnado que desceu a este mundo, se esvaziou de toda a sua glória e tomou a forma de homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. Que possamos verdadeiramente crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, como Salvador que nos deu a salvação, como Senhor que governa e rege as nossas vidas. Jesus lhe respondeu: por acaso não escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é um diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, pois ele, um dos 12, havia de trair. Que possamos viver uma vida íntegra ao Senhor, para que possamos, naquele grande dia, ouvir o nosso nome ser chamado pelo Senhor. Que possamos não trair o Senhor com os nossos desejos, não trair o Senhor com as nossas vontades, não trair o Senhor com os manjares que o mundo nos oferece, mas que possamos servir ao Senhor com todo amor, coração e vontade, para que possamos verdadeiramente dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai,